Primeiro assunto, depois do Carnaval, há uma grande expectativa para que a Presidência da República encaminhe formalmente o nome de Jorge Messias, o famoso Bessias daquela ligação de Dilma para Lula, quando Dilma iria nomear Lula para a Casa Civil, no momento em que havia a possibilidade dele ser preso numa investigação da Lava Jato, e Dilma estava com o nariz entupido e, ao falar no telefone com Lula, falou que o Bessias iria encaminhar o termo de posse para que ele tivesse em mãos, caso a Polícia Federal chegasse, batesse ali a sua porta, para ele não ser preso, porque iria adquirir foro privilegiado. Vejam só, né? Naquela situação, quem barrou essa nomeação foi o ministro Gilmar Mendes. Olha como as coisas mudam no nosso judiciário e na nossa política. Bom, de qualquer forma, o nome dele foi o nome escolhido pelo governo, é o nome defendido pelo presidente da República para substituir Luiz Roberto Barroso, que pediu aposentadoria em outubro do ano passado no Supremo Tribunal Federal. Esse é um ponto aqui a ser analisado. Por que tanta demora? A Suprema Corte, por mais problemas que tenha hoje, precisa ter sua composição rapidamente preenchida na hora da vacância de uma de suas cadeiras, seja por aposentadoria, seja por outro motivo que aconteça. Nós temos que ter algum tipo de rapidez, celeridade nessa análise para que nós tenhamos então o Supremo com a sua composição e para tomar as decisões, fazer as análises que são necessárias. O presidente Lula mudou completamente a sua estratégia nesse mandato em relação ao que tinha feito anteriormente nas escolhas para a Suprema Corte. Até porque depois acabou sendo julgado, condenado por ministros que ele mesmo nomeou, e agora ele tem uma postura muito diferente, que é muito questionável do ponto de vista jurídico, né? Não do ponto de vista político, que a lei permite, mas é claro que outros aspectos também precisam ser observados, como, por exemplo, a proximidade que ele tem com alguns dos ministros. Ele nomeou Flávio Dino, seu amigo próximo, um correligionário, alguém que sempre esteve no mesmo campo político do presidente Lula, nas vezes em que foi governador, foi senador, foi ministro do próprio Lula, da Justiça e da Segurança Pública, tem na sua marca, né, no seu histórico, uma visita muito estranha à comunidade lá no Rio de Janeiro, quando ele entrou na favela sem seguranças, foi ali para um encontro ainda não muito esclarecido do que aconteceu, mas que chamou bastante atenção a forma, né, como o ministro da Segurança entrou numa comunidade dominada pelo tráfico de drogas. De qualquer forma, ele foi escolhido pelo presidente Lula. Outro escolhido foi Cristiano Zanin. Bom, esse não precisa nem falar, né? Advogado do Lula na Operação Lava Jato, muito próximo, um defensor ferrenho daquilo que foi apresentado pela defesa como uma perseguição política contra o presidente Lula naquele caso. O Lula chegou a ser condenado por corrupção, vocês lembram, foi preso e depois disso nós tivemos a anulação dos atos, a revogação da prisão, num desmonte que houve da Operação Lava Jato, ainda, né, não tão bem explicada assim para a história brasileira, mas certamente daqui a uns anos nós vamos ter a clareza de tudo o que aconteceu e por que tudo desabou de uma hora para outra, se os indícios foram apresentados, se as provas foram colhidas, se o julgamento teve a ampla defesa, o contraditório. Nós tivemos vários graus de jurisdição, né, analisando essa questão, primeira, segunda instância, depois as instâncias superiores até o Supremo Tribunal Federal referendar. E muito diferente, por exemplo, de outros processos que nós acompanhamos já com o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Mas o importante é o seguinte: depois do Carnaval nós vamos ter então a análise do nome de Jorge Messias. Senadores torceram o nariz para a indicação de Messias, eles defendiam, e principalmente o presidente do Senado, o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que circulava aí também como uma possibilidade, mas Lula não quis saber, né? Muito mais próximo de Jorge Messias, aquele que sempre esteve presente nos seus governos, também na política partidária. Então, essa foi a escolha do presidente. Lula deve conversar com Davi Alcolumbre na volta aí do Carnaval para tratar deste assunto e tentar seguir com essa indicação, apresentar formalmente. O Planalto diz que não apresentou formalmente porque só vai apresentar quando tiver certeza da aprovação.
E se não apresentou ainda, é porque não tem essa certeza, e nós estamos acompanhando esse assunto também. Há também uma informação que circula nos bastidores de que haveria um arranjo para Rodrigo Pacheco ser nomeado numa vaga eventual da saída de Dias Toffoli por conta de todo esse problema que está acontecendo. Ele poderia participar de um acordo, se bem que o ministro Toffoli não deu nenhum indício disso, é apenas informação que circula aí nos bastidores, o que traria uma possibilidade para apaziguar essa crise que houve com a indicação do Jorge Messias, mas de qualquer forma o Brasil tem uma tradição, né, de aprovar o nome que vem do Executivo para a Suprema Corte. São exemplos muito remotos de outros tempos, quando tivemos realmente nomes barrados pelo Senado Federal, daqueles apresentados pela Presidência da República.